meninas! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vocês não reparem minha cara de sono, mas é porque eu aproveitei hoje de manhã para dar uma dormida, para dar uma descansada. Eu tava precisando muito descansar. E ontem a gente coloquei alguns assuntos, coloquei alguns stories aqui no Instagram e veio muita pergunta. Muitas pessoas, né, que estão aí se preparando para o processo de fertilização, para o processo de congelamento de óvulos, e eu tenho estudado cada vez mais sobre isso para poder ajudar essas mulheres que estão chegando até mim, que vão passar por um tratamento, né, pelo processo e precisam melhorar a alimentação, precisam melhorar o padrão alimentar. Então, tava até agora aqui lendo, eu comprei alguns livros, enfim. Esse é um livro muito legal que eu comprei aqui só sobre manipulações. Então, tô lendo muito, tô montando novos protocolos e tá sendo muito legal. E aí chegaram muitas perguntinhas na caixinha de perguntas e nós vamos vou responder essas dúvidas para vocês, tá? Dúvidas em relação ao congelamento, dúvidas em relação à endometriose, como que uma mulher com endometriose pode fazer para se preparar para o processo de fertilização, se esse for o sonho da pessoa, né? Porque muitas pessoas querem engravidar naturalmente e não estão conseguindo. Então aí existe essa possibilidade dessa medicina, né? Que faz, na verdade, essa mágica, né? Porque é fazer você gerar um bebê, né? Que não seja no corpo da mulher, que seja fora. Isso tudo é muito fantástico, né? Então, obviamente que não são todas as pessoas que vão fazer, mas quem está interessado, eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre isso aqui, porque eu acho que é relevante e interessante, tá? Então, deixa eu colocar o comentário aqui para a gente fixar o nosso tema. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta em relação à alimentação, endometriose, seus sintomas, conselhos, dicas, coloquem aqui no ponto de interrogação que eu vou responder, tá? Vamos lá, então. Deixa eu só colocar aqui dúvidas de vocês. Vocês estão vendo que eu tô cada vez mais à vontade nas lives, né? Porque hoje é sábado, dia da preguiça. Eu tava na cama até agora, tava aqui com os meus livros, com o computador, estudando e tal. Eu falei, eu vou fazer na cama mesmo a live, porque é vida real, né? Então vamos lá, deixa eu começar aqui pela ordem das perguntas que chegaram. E olha o que eu tava comendo, deixa eu mostrar pra vocês, gente, que eu amo. Ó, uva, amo. Amo. Riquíssimo em resveratrol, tá? Ontem eu falei sobre o resveratrol, que é um antioxidante muito importante para ajudar aí na qualidade dos óvulos, para desinflamar o corpo, antioxidante, é show de bola. E a gente encontra o resveratrol na uva, no suco de uva integral, né, no cacau, em pó. Então, é um nutriente muito importante de ser consumido, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar as perguntas aqui. Vou começar lá pelo começo, pela sequência que veio as perguntas, tá? Então, vamos lá. A pessoa perguntou, não tem muito a ver, mas o seu tratamento serve para SOP? Então, assim, claro que tem a ver sua pergunta, tá totalmente de acordo. Por quê? Porque hoje os meus atendimentos, os meus protocolos, tanto as minhas alunas quanto as minhas pacientes, elas passam por um processo de individualização, onde eu consigo entender qual é a necessidade dessa paciente, né? Então, eu tenho condutas e protocolos para a síndrome do ovário policístico também. Então, existem mulheres que só têm a SOP, existem mulheres que têm endometriose e a SOP. Então, a gente junta tudo numa conduta nutricional, numa estratégia nutricional, e a gente consegue muitos resultados bons. Porque a SOP, a síndrome do ovário policístico, nada mais é do que uma descompensação, né, dos hormônios. E principalmente quando a gente fala de hormônio, a gente está falando de insulina, porque a mulher com SOP tem uma resistência à insulina muito severa. E isso causa o quê? Anovulação. Isso faz com que a mulher não ovule, não tenha o seu ciclo menstrual e, consequentemente, não ovule. Então, se você quiser fazer o tratamento, né, a gente vai fazer toda uma anamnese, eu vou entender a sua situação, a sua necessidade e vai ser proposto um tratamento específico para você, entendeu? Então não é uma coisa geral para todo mundo. Mesmo para as mulheres com endometriose, a gente faz as coisas individualizadas. Por quê? Porque tem mulheres com endometriose que tem também adenomiose. Existem mulheres com endometriose que têm miomas, que têm pólipos.
Então a gente vai, né, trabalhando tudo isso pra gente poder melhorar cada vez mais a saúde dessa mulher como um todo, para ela conseguir o objetivo, seja viver bem com a endometriose, seja recuperar a sua qualidade de vida, seja diminuir os seus sintomas, ou engravidar, que é a maior dificuldade das mulheres aí que passam por esses problemas ginecológicos da saúde da mulher, tá? Então, sim, nós fazemos todo um tratamento também para SOP, tá bom? E aí eu te garanto que assim, o tratamento para SOP com conduta alimentar, com suplementação, é muito mais efetivo do que você tomar sua medicação. Por quê? Porque quando a gente fala de tratamento nutricional, quando a gente fala de tratamento a longo prazo, de nutrição, de suplementação, a gente está falando de agir na causa do problema e não simplesmente de agir nos sintomas do problema, entendeu? Então, isso é muito importante. A gente consegue ter bons resultados, tá? Ótimos resultados, inclusive. Ok? Vamos lá. Uma outra perguntinha aqui. Vou lá do começo. A pessoa que tem endometriose, mesmo fazendo cirurgia, ela será portadora de endometriose? Sim, ela será portadora de endometriose. Então, sim, independente se ela vai fazer cirurgia ou não, a pessoa pode estar em remissão dos sintomas da endometriose, como é o meu caso, como é o caso de muitas alunas, de muitas pacientes. O que é estar em remissão? Você não tem mais os sintomas ali latentes, né? Dor, cólica, dor na relação sexual, esses sintomas eles ficam adormecidos, porém você tem ali sempre um gatilho que a endometriose pode voltar por qualquer motivo que seja, né? Existem vários fatores que fazem a endometriose voltar, ou não também. Então é muito relativo de pessoa para pessoa, né? É relativo em relação à idade, em relação à questão genética dessa mulher, em relação ao estilo de vida que essa mulher leva, né? Então por isso que acontece em casos, como foi meu caso, né? De ter feito 2 cirurgias, de ter passado por 2 cirurgias, porque a primeira não foi suficiente, depois a endometriose voltou. Então, é caso a caso, tá? Mas sim, ela vai continuar tendo endometriose, só não com os sintomas, né? Digamos assim. Se você fez aí uma boa conduta, uma boa estratégia de cirurgia, de medicação, de suplementação, de alimentação, você vai conseguir viver sua vida normalmente, tá? Que mais? Sobre o congelamento de óvulos, é particular ou o plano cobre? Olha, até onde eu sei, tá? Porque eu tenho pesquisado e tenho estudado sobre isso, é tudo particular, tá? O plano de saúde não cobre. Pelo menos os planos que eu tenho, né, acesso, os pacientes que me procuram, que me contam, é tudo feito de forma particular, tá? Então você precisa ter um médico ali de reprodução assistida para poder te orientar, porque é feito todo um processo de estimulação ovariana antes, né? Para você poder captar esses óvulos. Uma coceira no nariz. Então é tudo particular, tá? E aí ontem eu recebi muitas perguntas que eu coloquei lá um conselho, uma reflexão minha, né? Falando que se eu soubesse dessas informações que eu sei hoje, né, com 36 anos, que é um assunto bem polêmico, porém eu expressei minha opinião, que é, se eu soubesse tudo isso que eu sei hoje, se eu tivesse condições com 30 anos e todo o conhecimento que eu tenho, possivelmente eu teria congelado os meus óvulos, tá? Isso foi um conselho sincero, porque eu acho sim que é muito importante. Eu sei que não é para todo mundo, eu sei que é um procedimento caro, eu sei que existem outras coisas que estão associadas a isso, seus princípios, seus fatores e tudo mais, essa questão da sua religião, eu sei que tem várias nuances, mas isso é uma opinião minha. Eu, Ana, se soubesse, se tivesse alguém que tivesse me orientado em relação a isso, com 30 anos eu não sabia que eu tinha endometriose ainda, né? Então, possivelmente se eu tivesse, né, principalmente por ter passado por 2 cirurgias, porque quando a gente passa pelo processo de videolaparoscopia, a nossa quantidade da reserva ovariana pode ser prejudicada. Porque muitas mulheres que têm endometrioma no ovário, como era meu caso, né, que tinha um endometrioma bem severo, bem grande no ovário esquerdo, quando você vai fazer a cirurgia, você tem que retirar esse cisto de endometriose que está no ovário, isso acaba de certa forma prejudicando a sua reserva ovariana, entendeu? Então pode sim prejudicar. Tanto é que muitos médicos hoje estão fazendo o quê? Fazendo essa preservação da fertilidade antes da paciente operar. Então, se é uma paciente ali com quase 35 anos, que vai fazer a cirurgia e está com uma reserva ovariana um
um ponto de atenção, um ponto de alerta, é uma coisa interessante de se fazer, tá? Então foi só, expressei minha opinião, muitas pessoas vieram conversar comigo, que estão pensando em fazer, que estão com medo, que tá indeciso. Então assim, gente, tudo é um processo na vida, a gente não aceita nada da noite pro dia. A gente vai construindo esses processos, a gente vai passando pelas coisas, vai amadurecendo as ideias e a gente vai resolvendo e decidindo o que é melhor pra gente. E cada escolha que você faz é uma renúncia de outras coisas, né? Então essa é a vida, na verdade. Essa é a nossa vida, certo? Quem mais que chegou de perguntinha aqui? Olha lá. Gravidez ectópica, retirei a trompa direita e a trompa esquerda. E com hidrossalpingo. Será endo? Com hidrossalpingo será endo? Ainda consegui engravidar? Então, assim, a hidrossalpinge, quando a gente tem... O que é a hidrossalpinge? Ela é a inflamação das trompas, tá? Então, se você... Sinto muito pela sua perda, pela sua gravidez. Passar por uma gravidez ectópica é muito difícil, é um processo muito traumático para a mulher. Além disso, a mulher que passa pela gravidez ectópica corre risco de vida, porque o embrião está se desenvolvendo ali na trompa, então isso pode causar várias complicações, pode perder a trompa, né? Como aconteceu com essa seguidora que está falando aqui. Então, assim, só que a hidrossalpinge não está relacionada com a endometriose especificamente. Pode ser decorrente de aderências à endometriose, pode ser, tá? Gente, eu tô falando de uma forma assim, do que eu entendo, tá? Eu não sou médica, meu foco é em falar sobre nutrição, mas eu leio muito sobre isso, então eu tenho alguns conhecimentos, né? Sobre as questões aí do salpinge e tudo mais. Só que pode não ser também da endometriose, pode ser uma simples inflamação na trompa, tá? Agora, você vai conseguir, se você retirou suas 2 trompas por conta dessa sua gravidez ectópica, a única forma de você conseguir engravidar é através da fertilização in vitro, certo? Porque se você não tem mais as trompas, você não vai conseguir engravidar naturalmente. Então tem que ser através do processo artificial, do procedimento da fertilização, tá? O que é muito comum, porque muitas mulheres, que geralmente as mulheres que estão passando pelo processo, elas têm algum problema, algum distúrbio, né? Então é a questão das trompas, é a questão da qualidade dos óvulos, é o fator masculino, então é de acordo com cada casal, tá? O que não pode, gente, que eu sempre falo, né? O que não pode é desistir, né? Eu sempre me lembro de uma paciente que é uma paciente minha muito especial, né? Que foi minha paciente mais difícil, na verdade, né? Foi um caso bem complicado que eu tive. E ela passou, gente, por 11 processos de fertilização in vitro. 11. Foram 11 tentativas até ela conseguir ter um blastocisto de D5, que é o dia 5 pós a fertilização, e conseguiu fazer a biópsia desse embrião e conseguiu saber que era a menina, que era a Helena, e deu certo. Mas foram 11 tentativas. Então, é um processo que exige muita resiliência, que exige muita força de vontade, que exige que você pare, descanse, retome. Agora, o que não pode é desistir. Se for um sonho, e é claro assim, se você achar que pra você já deu também, tem todo o direito, você é livre, né? Tipo, não, pra mim já deu, esse é meu limite, não vou tentar mais. Então tá tudo certo, cada um sabe das suas questões. Mas se você achar que existe um pouquinho aí de vontade, de luta e de força de vontade, eu acho que a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, né? E deixar Deus fazer a parte dele. Isso é mais importante, tá? Quem tem um ciclo mais longo, tem mais dificuldade para engravidar, 36 dias, sim. Tanto cistos longos quanto ciclos curtos, né? Então, ciclos de 20 dias e ciclos de 36 dias, isso difere muito de mulher para mulher, porém, pode sim prejudicar a gravidez, tá? O ideal de um ciclo saudável é que ele seja de 27, 28 dias, né? Que tenha um fluxo aí de 5, 6 dias, para conseguir fazer aí, para a gente conseguir ter uma estimativa exata de quando é o período de ovulação, tá? Isso é o mais importante. É impossível? Não, mas existem estratégias que a gente faz, a gente tem que entender por que seu ciclo está assim com 36 dias, não é normal. Então existem estratégias de alimentação, alimentos específicos para você comer, combinações específicas de alimentos que pode estar no seu dia a dia para você comer e ajustar esse ciclo. Tem a estratégia do ciclo das sementes, que é uma estratégia muito legal, que eu sempre compartilho, que vai regular os hormônios de forma natural. Então é muito legal também, tá? E pra gente conseguir ajustar esse ciclo menstrual seu, tá?
Então, o ideal é que fique entre 28 dias. Então, possivelmente, se você conseguir ajustar, você vai ter mais chances de engravidar. Certo? Com 35 anos, as chances de engravidar são mínimas? Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Com 35 anos, até 40 anos, as chances são muito boas. Depois de 40 anos, começa a baixar um pouquinho, justamente por conta da qualidade dos óvulos, né? Da idade da mulher, da quantidade e qualidade dos óvulos. Mas com 35 anos, tá? Não tem nada de mínimo. Tá tudo bom. Tá tudo certo. Depende, claro, da sua reserva ovariana, de como estão os seus hormônios, de como está seu corpo. Quais são as coisas que você tem? Tem endometriose, tem adenomiose, tem o SOP. Então depende muito, mas de forma geral, uma mulher com 35 anos, com endometriose, que está com infertilidade, fazendo o tratamento adequado, fazendo a reposição, fazendo esse ajuste hormonal, fazendo uma suplementação específica de nutrientes. Ontem eu mostrei e eu falei quais são os nutrientes que são específicos para ajudar na fertilidade da mulher. Existem uma série um monte de nutrientes, mas assim, falei sobre o resveratrol, sobre a vitamina D, sobre a coenzima Q10, sobre a cúrcuma, então ômega 3, então assim, tem muita coisa para se fazer para potencializar a sua fertilidade, tá? Então, nada de ter esse pensamento que é mínima não, tá? Muito pelo contrário, tá tudo certo. Ok? Agora, é claro que você tem que estar fazendo coisas diferentes, né? Você precisa fazer coisas diferentes do que você está fazendo. Se você não está tendo o resultado que você quer, você tem que pensar, opa, tem alguma coisa de errado, eu vou mudar minhas estratégias, tá? Após a menopausa, os sintomas da endometriose acabam? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque você pode estar em menopausa. Que seria a menopausa? Quando os ovários eles param de produzir os hormônios, eles atrofiam. Então, você para de ter o ciclo menstrual. Só que a endometriose, ela está fora do útero, né? Então, se você tem ali, se você, né, nesse processo todo até chegar na menopausa, você tem lesões de endometriose que estão fora do útero, isso pode acontecer de você continuar sentindo sintomas, né? Os desconfortos, as dores, cólicas menstruais, tudo mais. Porque a endometriose está fora do útero. Então, não tem a ver você parar de menstruar ou não. Aquela lesão que já está lá fora, aquelas células que já estão fora do seu útero, elas vão inflamar e vão causar os sintomas, tá? Então, não necessariamente a gente consegue ter resultados bons aí em relação aos sintomas com a menopausa, tá? Tenho várias pacientes que têm endometriose, estão na menopausa, que sentem dores, que precisam fazer a cirurgia. Então, é cada caso. São casos individuais. Não deu para compartilhar essa, calma aí. Alimentos e vitaminas essenciais para fazer uma TEC. Então, o que é uma TEC, né? O que é a TEC? Por que eu não estou conseguindo compartilhar aqui? Calma aí. Deixa eu achar de novo a perguntinha aqui. Aqui. Alimentos e vitaminas essenciais para fazer uma TEC. Gente, a TEC são esses termos diferentes que a gente vai entrando nesse universo, a gente vai entendendo do que se trata. TEC significa transferência de embrião congelado, tá? Então, o que acontece? Quando você faz o processo de captação dos ovos, você já faz, na sequência você faz a fertilização, que você tira o seu óvulo, coloca o espermatozoide do marido, né? E forma esse blastocisto, né? Até no dia 5 ele se transforma em blastocisto. Isso é um embrião congelado, que daí acontece o congelamento desse blastocisto. Quando a mulher vai implantar, a gente chama de transferência de embrião congelado, que é simplesmente ir lá preparar o útero para poder implantar esse embrião. E aí existem muitas coisas específicas de alimentos e vitaminas antes da transferência do embrião. Mas não só antes da transferência, é importante a gente fazer esse acompanhamento antes da captação dos óvulos. Por quê? Porque um óvulo de boa qualidade e um espermatozoide de boa qualidade vai trazer um blastocisto, que é o embrião congelado de boa qualidade. Então, por isso que é importante. Então, aí a gente fala de vitamina D, então tem que estar com os ajustes os níveis de vitamina D adequados no corpo, resveratrol, cúrcuma, ômega 3, coenzima Q10, então tem que fazer toda uma suplementação individualizada para poder deixar esse útero aí bem receptível, né? E obviamente que você também fazer preparo com a medicação para fazer esse espessamento do endométrio, deixar o endométrio com a espessura adequada, com tudo prontinho para você fazer a transferência do embrião e você conseguir ter uma gravidez, tá? E aí, é claro que tudo é bem individualizado, então depende, para eu poder analisar, para eu poder orientar em relação a isso, seja
paciente, seja aluna do programa, eu preciso olhar os exames de sangue, eu preciso ver como estão esses resultados de exames de sangue e poder fazer uma suplementação individual, tá? Para essa mulher, para essa paciente. Ok? Fiz cirurgia há 1 semana de retirada do cisto. Quando posso começar a tentar engravidar? Quem tem que te falar isso é o seu médico. Quem vai liberar você para as tentativas é o médico. O que eu sempre acompanho, como foi meu caso, como é o caso de muitas pacientes, os médicos acabam pedindo o quê? Uns 45 dias para conseguir uma boa cicatrização, ficar tudo certinho. Mas pergunta para ele, é ele que vai te liberar. Olha, já pode começar as tentativas ou não, espera mais um pouquinho, entendeu? Então depende muito da extensão que foi essa cirurgia, como que foi o procedimento, enfim, depende de vários fatores. Tem mulheres que precisam esperar um pouquinho mais, tem mulheres que já estão liberadas, então pergunta para o seu médico que ele vai saber te responder, tá? Tenho 2 trompas obstruídas e vou começar a FIV ano que vem. Qual a recomendação? Então, assim, a recomendação é que você comece já a se preocupar com a qualidade dos seus óvulos, tá? Então, assim, eu sei que é difícil a gente receber um diagnóstico assim, eu tenho as trompas obstruídas e tal. Não se foque nisso, não se preocupe com isso. Se preocupe em quê? Você precisa cuidar do seu estilo de vida. O que é estilo de vida? Alimentação, suplementação, atividade física, a sua cabeça, como que tá o seu espírito, a sua alma, sua mente, tá tudo isso relacionado, entendeu? Então, a recomendação seria você já fazer um preparo de no mínimo 3 meses, tá? 3 meses de alimentação adequada, de suplementação adequada, de reposição hormonal se for necessário, para que você comece ali com o pé direito o processo da FIV, que se dá pela captação dos óvulos. Esse é o início do procedimento da FIV, a captação dos óvulos. Então a gente tem que garantir o quê? Boa qualidade de óvulos. A gente não consegue uma boa qualidade de óvulos se alimentando mal, comendo porcaria, né, tomando bebida alcoólica, comendo açúcar, glúten, lactose, embutidos industrializados. Então, assim, rever como está a sua alimentação, tá? As minhas alunas, quando elas entram no programa, elas têm acesso ao diário de alimentação, o diário alimentar, onde elas conseguem colocar no papel como que está a alimentação delas. Eu consigo ver e a gente consegue ir melhorando, fazendo as melhorias de como que está essa alimentação dessa aluna. Então, isso é muito importante, você ter consciência de como está a sua alimentação e aonde você pode melhorar. Porque sempre dá para melhorar, tá? Sempre dá pra gente poder melhorar. Endometriose pode dificultar a perda de peso? Não necessariamente, tá? A endometriose não dificulta a perda de peso de forma direta, tá? Porque, na verdade, a perda de peso, ela se dá pela restrição calórica. O que é restrição calórica? Você tem que consumir menos calorias do que você gasta. É por isso que se dá a perda de peso. Agora, o grande problema... Deixa eu tomar um gole de água, gente. Deixei minha aguinha aqui atrás. Calma aí. O grande problema é que, em relação à endometriose, a gente passa por altos e baixos o tempo inteiro. Então, são as ansiedades que a gente sente, é saber lidar com a dor, é saber lidar com o julgamento que as pessoas fazem da gente o tempo inteiro. Então tem a questão do casamento que muitas vezes acaba ficando balançado. Por quê? Porque o marido precisa ter paciência, né? Essa mulher, se ela tem dor na relação sexual, gera mais um transtorno ainda em relação ao relacionamento. Então são coisas que vão entrando na vida da mulher que fazem com que ela desenvolva ansiedade e com que ela desenvolva o quê? Vontade de comer a mais. Descontar suas frustrações, tristezas, agonias e tudo mais na alimentação, né? Isso aconteceu comigo, né? Então, assim, é muito comum a paciente falar: não consigo perder peso, tenho compulsão alimentar, como muito doce, como muito açúcar, por conta da ansiedade, por conta de lidar com a dor. Então, vocês imaginem lidar com a dor. Quem aqui tá lidando com a dor diariamente? Deixa aqui pra mim o comentário. Eu já passei 4, 5 meses da minha vida lidando com dores frequentemente todos os dias. É muito insuportável, é desumano isso. Então, você precisa de pelo menos algum pouquinho de alívio para você poder aliviar, entendeu? Esse fardo que é viver com essas dores, né? Então, a gente acaba o quê? Descontando na comida. Se você come mais, você vai engordar. Então, assim, não tá relacionada de forma direta, mas tem a ver, tá? Tem a ver, sim. Por isso que se faz necessário um acompanhamento
nutricional individual e por isso que é necessário que o médico avalie cada caso e que o tratamento para endometriose não seja só um anticoncepcional. Olha, toma essa caixinha de anticoncepcional e volta aqui daqui 3 meses. Não funciona assim, tá? Não funciona assim. É bem complexo, é multiprofissional, engloba um monte de coisas. Certo? Vamos lá. Descobri endometriose há 1 ano. Desde então só foi me passado o uso de energético. O que mais fazer? Então, olha só o que eu acabei de falar. Então, ela descobriu endometriose faz 1 ano e ela só está usando o quê? O Dienogest. Então, assim, o que mais fazer? Tem uma série de coisas que você deveria estar fazendo já. Uma série de coisas que são os pilares do tratamento para endometriose, juntamente com a medicação, se o médico te passou e você confia no seu médico e é da sua vontade usar a medicação, tá? Eu sempre gosto de reforçar muito isso, é da sua vontade usar a medicação. Mas é o seu estilo de vida que vai determinar como que vai ser a evolução e a manutenção da sua endometriose daqui pra frente, tá? Em que sentido? Se você vai continuar tendo os sintomas, se você vai continuar tendo infertilidade, se for o caso, se você vai ter que fazer uma cirurgia porque as lesões estão aumentando. Então, tudo isso depende do seu estilo de vida, que engloba o quê? Como que é a sua alimentação, o que você come todos os dias, como que é a sua nutrição, como que é o seu café da manhã, por exemplo. Como que é o seu estilo de vida em relação aos seus pensamentos? Você é uma pessoa que você guarda mágoas das pessoas, que você tem rancor, que você tem dificuldade em perdoar, que você tem coisas do passado que ficam ali enraizadas na sua vida e que você não consegue deixar isso ir. Essa questão emocional está muito relacionada com a endometriose, porque as dores muitas vezes elas são emocionais também, e não necessariamente só dores físicas, entendeu? Então, como que é a sua atividade física? Você faz atividade física, você movimenta seu corpo ou você é uma pessoa sedentária, que não sai de casa, que não toma sol, que não está em contato com a natureza? Então, tudo isso são detalhes do tratamento que são importantes para a gente como ser humano e para a gente conseguir reduzir as dores, reduzir os sintomas e entrar em remissão, tá? Então, tem muita coisa para você fazer, muita coisa. E eu começaria pensando o quê? Na sua alimentação. Na sua alimentação, o poder que a alimentação tem, existem protocolos, existem métodos, inclusive o meu método, o meu programa é justamente para isso. É um passo a passo, é um método prontinho para você saber como que é a sua alimentação, o que a sua alimentação pode influenciar, o que você tem que consumir, o que você não pode consumir, quais são as combinações desses alimentos saudáveis, fazer uma suplementação para poder te ajudar. Então tem todo um passo a passo, tá? Todo um passo a passo. Inclusive, ontem nós fechamos a turma 9 do programa Alimentação e Endometriose. Então, começamos ontem já com a nossa aula de boas-vindas para as alunas dessa turma. E vou ficar agora focadinha nessa turma até novembro. Né? Nós vamos ter as mentorias, eu vou acompanhar, nós vamos fazer os desafios juntas. E dia 1º de novembro eu vou abrir a última turma do ano, que vai ser a turma 10, tá? Turma 10 do programa Alimentação e Endometriose. Então, anote aí. E, inclusive, nós vamos ter uma semana antes dessa abertura da turma 10, nós vamos ter a jornada da Semana Livre de Endometriose. Eu vou passar mais novidades aqui, mais informações para vocês, mas vai ser um evento 100% online, gratuito, para vocês acompanharem aqui pelo Instagram. Então, guardem essa data aí, ó, 25 de outubro, tá? 25 de outubro, nós vamos começar aí com os conteúdos específicos para você aprender a acabar com os seus inchaços abdominais, para você reduzir suas cólicas menstruais, para você aumentar suas chances de engravidar através do método do protocolo que eu criei, tá? Então vai ser 100% gratuito e online, então anota na agenda aí que eu já, em breve eu vou, nessa semana já no máximo, eu já vou começar a compartilhar as informações com vocês, tá? Mais uma perguntinha aqui. Inhame realmente ajuda na fertilidade? Sim. Inhame, fisales, abacaxi são alimentos que estão associados a quê? Eles estão associados ao aumento do muco fértil, né? As substâncias que se encontram nesses alimentos ajudam a aumentar o muco fértil. Então, o muco fértil ele tem uma grande importância na ajuda que é fazer esse espermatozoide chegar até o óvulo. Então, sim, o inhame pode impactar de forma muito positiva aí na fertilidade. Lembrando que não existe nada que a gente avalie de forma isolada, tá bom, gente? Não existe assim, o inhame é milagroso, o fisales é milagroso. Não, gente, é um conjunto de estratégias, é um método específico que a gente vai fazendo passo a passo até conseguir ter o resultado. Certo?
Que mais? Mais perguntinhas aqui. Endometriose e adenomiose recém-descobertas. 35 anos e há 4 anos tentando engravidar. O que fazer? Gente, eu vou até printar essa pergunta, porque é uma pergunta muito interessante. Então, assim, o que fazer? Você concorda comigo que você precisa fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo? Porque se você tá há 4 anos tentando engravidar, olha lá a perguntinha, não tá conseguindo compartilhar, calma aí. Não tá conseguindo compartilhar. Ali. Se você está há 4 anos tentando engravidar e você tem endometriose e adenomiose, isso quer dizer o quê? Que isso pode estar impactando você conseguir o seu objetivo. Então, você precisa fazer coisas diferentes. Então, como que está a sua alimentação? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Como que é o seu dia a dia? Como que está a sua saúde nutricional? Como que estão os seus exames de sangue? Como está o seu nível de vitamina D? Como está o seu nível de ferro, de cálcio, de magnésio? Como que está a sua contaminação do seu corpo por metais pesados, que a gente se contamina todos os dias? Entendeu? Como que está o seu peso? Como que está a sua ingestão de água? Você faz atividade física? Então, são muitos detalhes. Então, o que fazer? Eu te indicaria a começar a ter esse olhar voltado para o seu estilo de vida, entender como está a sua alimentação e começar a fazer os ajustes se forem necessários, tá? Então, como que é o meu acompanhamento? Você pode fazer o acompanhamento comigo através da consulta, né, de nutrição. Então, a gente faz a consulta, onde eu consigo analisar todos os seus objetivos, suas necessidades, suas dificuldades e proponho para você cardápio, suplementação, receitas, e-books, tudo para te acompanhar. Ou você pode participar do programa Alimentação Endometriose, que é onde você vai ter acesso ao método para poder te ajudar a aumentar a sua chance de engravidar. Então, você pode seguir aí com essas duas condutas. E se você achar que não é nenhum ou outro para você nesse momento, você aproveita todo o conteúdo que tem disponível já, as lives, os posts, os conteúdos que estão disponíveis gratuitamente aqui no meu Instagram, tá? E o que você precisar, trocar uma ideia, perguntar alguma coisa, você me manda pelo direct que vou estar aqui para te ajudar. Agora, uma coisa é fato, você precisa fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo, né? 4 anos tentando engravidar, tem que mudar aí a chavinha na cabeça, tem que pensar, opa, eu preciso fazer minha parte, tá? Então, analisar como que tá a sua vida, ok? Ouvi de um gineco que deveria congelar, mas aos 29 anos acho exagero, nunca tentei engravidar. Então, assim, com 29 anos eu também achava que era exagero, porque com 29 anos a gente não pensa nisso, tá? Na verdade, o que vai determinar a sua decisão aí? Como que é os seus planos, os seus objetivos de gravidez a longo prazo? Então, se você pensa em ter filhos com 37 anos, a recomendação é que você faça essa preservação. Agora não, eu tô com 29 anos, eu quero engravidar no máximo até 32, aí tranquilo, aí se você vai engravidar até 32 anos, não tem por que fazer. Agora, se você é uma pessoa que quer só com 36, 37, 38, aí a indicação seria você fazer o congelamento, para você poder manter essa qualidade de ovos. Mas essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Então, eu simplesmente fiz um comentário de uma coisa que se eu tivesse conhecimento, se eu tivesse percepção disso, com 29 anos, com 30 anos, possivelmente eu teria congelado, tá? Teria congelado. Então, no seu caso, vai ser muito relativo. Ah, não, eu quero já tentar engravidar o ano que vem com 30. Então, não tem por que você congelar seus ovos mesmo, entendeu? Agora, não, quero só com 36, com 37, quero trabalhar, né? Nem tenho um relacionamento ainda. Então, aí você vai fazer essa preservação, entendeu? Esse planejamento, certo? O uso do implante de gestrinone eu estou usando o implante de gestrinone e amando os resultados. Qual o impacto na fertilidade? Nenhum. Não tem impacto nenhum na fertilidade. Nem o uso de anticoncepcional, nem o uso de hormônios que vocês usam aí para poder, que os médicos indicam para poder fazer o bloqueio hormonal, o bloqueio da menstruação, não tem impacto na fertilidade. O que tem impacto na fertilidade é a sua vida, é seu estilo de vida, é sua alimentação, é sua predisposição genética, são os seus exames de sangue, como que você é uma pessoa ativa, você é uma pessoa sedentária. Isso sim tem impacto na qualidade dos óvulos, tá? Agora, o uso da medicação para poder fazer esse controle de menstruação não tem nenhum problema. Não tem nada que mostre, na verdade, nunca li nada a respeito de usar gestrinona ou de usar qualquer tipo de hormônio que vai ter impacto na fertilidade da mulher, tá? Não tem nada associado. Agora, estilo de vida, como você leva a sua vida, sua alimentação, sua suplementação, né, sua predisposição genética, isso sim pode
a sua contaminação com metais pesados, por exemplo, e isso sim pode estar associado a uma baixa, numa queda ali precoce da fertilidade, tá? Isso sim. Ok? Vamos ver se tem mais perguntinhas aqui. Quais suplementos você indica para se tomar 3 meses antes da FIV? Então, assim, existem muitas coisas que a gente pode fazer, muitas estratégias nutricionais para a gente conseguir aí ter bons resultados em relação à fertilização. E é claro que tudo é individualizado, mas o que eu tenho mais estudado, que os nutrientes, as vitaminas que tem mais estudos comprovados, né, que eu tenho lido e feito alguns protocolos com algumas pacientes, é a vitamina D. Então, a gente precisa ter níveis bons de vitamina D no corpo. Ômega 3 e coenzima Q10, eles estão totalmente relacionados com a qualidade dos óvulos, né? Os óvulos, quanto mais você tem essas gorduras boas no seu corpo circulante ali, para você poder ter à disposição, você consegue ter melhores qualidades de óvulos. O resveratrol e a cúrcuma estão muito associados também, tá? A gente fazer essa manutenção aí, porque a gente precisa deixar o seu corpo o mais nutrido possível, entendeu? O mais nutrido possível, o mais prontinho possível para a gente poder primeiro ter boa qualidade de óvulos. Então, qualidade de óvulos já é sinônimo de um bebê saudável, né? Qualidade de óvulos e espermatozoides, tá? Lembrando que não é só a mulher que deve fazer o acompanhamento, o tratamento. O homem também precisa se policiar muito em como está a sua qualidade de vida, como está seu estilo de vida. Por quê? Nós precisamos de 50% de um óvulo saudável e 50% de espermatozoide saudável. Então, é para o casal, tá? Então, essas suplementações seriam os básicos, tá? Digamos assim, para você fazer ali nesse período de 90 dias antes de começar o procedimento da fertilização, tá? E lembrando que é sempre de acordo com cada pessoa, de forma individual, né? Isso que a gente tem que analisar. Ana, seria seguro tentar engravidar antes da cirurgia? Endometrioma de 4,6. Então, assim, depende muito do que o seu médico vai propor para você. Então, assim, como assim tentar engravidar? Se você não está tentando engravidar ainda, eu acho que valeria a pena, né, você passar por um tempo de tentativas antes de fazer a cirurgia. Qual que é a indicação da cirurgia, tá? Isso todos os cirurgiões que eu vou falar aqui para vocês é o que os próprios cirurgiões de endometriose falam. Então, assim, as duas indicações unânimes para a cirurgia, primeiro melhoria da qualidade de vida da paciente. Então, se essa paciente tem dores incapacitantes, não consegue ter relação sexual, não consegue viver, os períodos de menstruação são muito dolorosos, isso está prejudicando de forma muito impactante na vida dela. Então, esse é um dos principais motivos para a cirurgia, para fazer a videolaparoscopia. E, em segundo lugar, é uma mulher que está tentando engravidar há mais de um ano e não está conseguindo engravidar, está tendo resultados negativos. Então, depende muito do que você vai alinhar com o seu médico e de qual é o seu objetivo, tá? Então, assim, qual que seria a preocupação ali? A preocupação, o que você pode tomar decisão? Tá sentindo muita dor? Tá inviável de viver? Aí, a cirurgia ela vem antes dessa questão de você querer engravidar. Por quê? Porque primeiro a gente precisa melhorar a sua qualidade de vida, concorda? Como você vai engravidar se você não tem nem qualidade de vida? Então, a primeira coisa é cuidar de você, né? Esse é o primeiro passo. E aí, se você tá ok, mas eu não tenho então dor. Eu tenho só endometriose, mas eu não tenho minha qualidade de vida é boa, só que eu não consigo engravidar. Então, assim, tenta engravidar naturalmente. Faz um período aí de 3 meses com alimentação, com suplementação bem focadinha para melhorar aí a qualidade dos seus ovos, melhorar essa percepção da fertilidade, melhorar a sua chance de engravidar naturalmente, entendeu? Então faça isso e observe, né? Agora, se esse endometrioma tá te causando dor, tá sendo ruim, que eu sei como é passar por isso, né? Eu já passei por endometriomas que estavam bem grandes e dói demais, é muito desconfortável, a barriga fica muito inchada, enfim. Então aí é uma decisão que você tem que alinhar com o seu médico. E é o que eu sempre falo pra vocês, meninas, e vou falar mais uma vez, tá? Eu canso de ver pacientes que chegam pra mim que não estão satisfeitas, que não estão felizes com a conduta do médico. Então, assim, vocês precisam estar confiando no médico de vocês. Vocês precisam confiar de olhos fechados no médico de vocês, na conduta que esse médico está propondo para vocês. Se você não está se sentindo confortável com esse médico, você precisa mudar de médico,
Não tem nada de errado em você mudar de médico. Então eu sempre falo, não aceitem condutas, diagnósticos, tratamentos que vocês não estão de acordo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então a gente precisa o quê? Então, por exemplo, os dois médicos que me acompanharam durante as cirurgias, os dois profissionais, tanto o Dr. Adilson, que foi o médico de Maringá, quanto o Dr. Fernando de Paula, que é o médico daqui de Londrina, eu sempre estava muito confiante, alinhada com, eles estavam alinhados com a minha vontade, com o que eu queria pra mim, e a gente tinha alinhamento de pensamentos, entendeu? Nós estávamos alinhados com o mesmo objetivo. Então, as coisas fluem desse jeito. Agora, se o médico propõe uma conduta e você não está de acordo, não vai fluir. O relacionamento com o médico tem que ser um relacionamento, né, interessante ali, que você tenha esse equilíbrio, que você tenha essa harmonia, entendeu? Então, tudo é alinhado com o médico, tá? Com o médico de vocês. Deixa eu tomar mais uma água aqui. O que é congelar os avós? Os avós não, né, minha filha? Eu acho que você quis dizer os óvulos, né? Os avós não tem como congelar, não. O que é congelar os óvulos? É você simplesmente retirar os seus óvulos. Os nossos óvulos, eles ficam todos guardadinhos no nosso ovário, certo? Então, você passa por um processo de estimulação ovariana, onde você toma medicação, injeção, medicamentos que vão estimular o crescimento desses folículos, né, dentro do nosso ovário, e aí dentro desse folículo vão estar guardados os óvulos. Então existe um procedimento onde você retira, né, tudo feito em centro cirúrgico, obviamente, com a ajuda de um médico, né, conduta de um médico, e aí você retira esses óvulos do seu ovário e você faz o congelamento desses óvulos, né? E se isso faz bem, na minha visão hoje, com 36 anos, e que não consegui engravidar naturalmente ainda, isso é uma maravilha da medicina, tá? Porque você permite o quê? Porque, gente, a partir dos 35 anos, a reserva ovariana ela vai caindo drasticamente, a qualidade dos óvulos vai caindo drasticamente. A gente já sabe disso, é diferente do homem. A mulher tem 35 anos começa a ter drasticamente essa queda na qualidade, na quantidade. Então, se você pode manter um óvulo de 29 anos, de 30 anos, e você poder usar esse óvulo quando você tiver 40 anos, isso é uma maravilha. Na minha visão, na minha percepção, isso é uma coisa que a gente deve usar ao nosso favor para quem tem condições, para quem aceita, para quem está de acordo. Não é para todo mundo, igual eu sempre falo, não é para todo mundo, tá? Mas creio que faz muito bem sim. E aí eu escutei uma vez de uma médica que achei muito interessante, que ela falou para mim o seguinte, que o congelamento de óvulos, ele é igual o seguro de carro. Então você pode fazer, você pode se programar e não necessariamente você vai usar, mas é só para você poder ficar tranquila, sabe? Assim, muitas vezes a mulher quer fazer muitas coisas antes, né? Então você quer estudar, você quer fazer especializar, trabalhar bastante para depois pensar na maternidade. Então é uma coisa, na minha opinião, fantástica. Fantástica, tá? Inclusive, a doutora Ludmila tá aqui. Um beijo para você, doutora Lud. E quem tiver interesse em entender mais sobre esse assunto de congelamento de ovos, de fertilização, a doutora Ludmila é especialista em reprodução assistida, tá? Entre no Instagram dela que tem muitas informações ali, ó, @doutora_Ludseco, tá? Tem muito conteúdo aí importante que ela sempre disponibiliza para as pacientes, ok? Mais uma perguntinha aqui. Candidíase de repetição está vinculada à endometriose? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Apesar da gente observar, eu observo com muitas pacientes que eu tenho de endometriose que acabam tendo aí essa candidíase de repetição, mas geralmente a candidíase está mais relacionada com a imunidade dessa mulher, né? Então, como que está a microbiota intestinal dessa mulher, como que está ali esse equilíbrio entre as bactérias boas, as bactérias ruins do intestino dessa mulher, para ver se essa mulher tem uma promoção ou não da imunidade. Então, tem mulheres que têm uma imunidade muito deficiente, porque já tem uma microbiota intestinal comprometida, então já tem um sistema imunológico deficiente, aí por conta do estresse, da ansiedade, acaba tendo mais ainda esses gatilhos para desenvolver a candidíase, tá? Então, o tratamento nutricional pode favorecer bastante essas mulheres que têm esse comprometimento aí, essa candidíase de repetição. Em que sentido? Quando a gente retira os alimentos que são alimentos
que na verdade que eles dão a condição perfeita para esses fungos reproduzirem, a gente consegue melhorar isso. Que alimentos são esses? Evitar excesso de farinha branca, então de pão, de bolo, de biscoito, tudo isso favorece ambientes favoráveis para esses fungos se desenvolverem, entendeu? E consumo de açúcar, né? Bebida alcoólica, então tudo isso aí pode favorecer bastante, tá? A candidíase de repetição, ok? Vamos combinar que é muito chato, né? É muito, muito ruim, tá? Bom, mais uma perguntinha aqui. Tofu é inflamatório? Então, assim, não tem como eu falar que um alimento especificamente é inflamatório, tá? Isso aí não seria interessante eu falar dessa forma para vocês. Porém, a gente sabe que derivados da soja, tá? Podem estar relacionados aí com aumento de sintomas, com aumento de estrogênio no corpo dessa mulher. Então, não acho muito interessante usar nada de soja, nem de derivados de soja. Nem tofu, nem proteína de soja e nem alimentos industrializados que tenham os emulsificantes, as lecitinas de soja que a indústria coloca, tá? Não acho interessante porque você vai fazer uma estimulação do estrogênio e aí isso pode prejudicar bastante em relação aos sintomas e tudo mais da endometriose, tá? Obstrução bilateral, pólipo uterino e endometriose. Cirurgia terça-feira. Indica alguma dieta pré e pós? A IDMA. Espero que você tenha uma boa cirurgia, que vai dar tudo certo, tá? É muito importante você seguir a recomendação do seu médico. Por quê? Geralmente no preparo da cirurgia eles pedem o quê? Jejum, né? Eles pedem uma dieta líquida, uma dieta mais leve, tá? Evitar consumo de alimentos embutidos, alimentos industrializados, bebida alcoólica, se hidratar bastante, mas possivelmente o seu médico vai te passar alguma recomendação aí individual para você, tá? Então você vai ter que fazer em jejum, você vai ter que fazer possivelmente o uso de fosfenema para poder fazer a limpeza, né, do intestino, para não ter nenhum resíduo do intestino. Então o ideal é que a dieta que você siga seja bem leve, né? A dieta então, com alimentos, né, cozidos, evitar carne vermelha que pode prejudicar bastante na digestão, né, se hidratar bastante e principalmente para o pós-operatório. O pós-operatório é muito interessante a gente consumir bastante fonte de fibras, né? Então mamão, abacate, bastante frutas, muita água para fazer esse intestino funcionar, porque pode dar uma prejudicada no intestino 2, 3 dias após a cirurgia, até você conseguir evacuar. Então é importante a gente ter esse consumo aí de fibras, tá? Fibras e água, tá? Isso vai ser interessante para você. E de repente um probiótico também, para te ajudar em relação a isso. Mas vai dar tudo certo, que você tem uma boa cirurgia. Depois você me conta como que foi o resultado, tá? Última perguntinha, gente. Ana, o meu diagnóstico de endometriose profunda, tenho 24 anos. Estou em tratamento inicial e quero muito ser mãe. Sempre quis lá pelos 29 ou 28 ou 29 anos. Adianta os planos? Gente, então assim, ó. A Beca tá perguntando, tá? Ela tá falando que ela tem 24 anos, que ela tá em tratamento inicial e que ela quer muito ser mãe por 28 ou por 29 anos. Adianta os planos? Então, isso é tão pessoal, isso é muito pessoal, tá? Eu acho que até 30 anos, se você quer ter filho até 30 anos, se você tá com isso bem certo na sua cabeça, não tem por que você adiantar. Eu não adiantaria, mas isso sou eu, tá? Entre 24 e 30 anos, muita coisa vai acontecer na sua vida ainda. Agora, se você já se acha pronta para a maternidade, se você já se acha que é o momento, isso aí é individual, né? No meu caso, não foi, porque eu tinha outros objetivos, outros propósitos, enfim. Mas se você acha que né, tenha o bebê, tente engravidar o quanto antes, se você acha que isso é prioridade para você. Agora, se você, até 30 anos, você começar as tentativas, eu não vejo nenhum problema, tá? Desde que você tem que entender o quê? Que nesse período ali, depois que você fizer seu tratamento, não sei se vai ser cirurgia, se vai ser medicamento, o que vai ser, que você cuide do seu estilo de vida, que você deixe o seu corpo o mínimo possível inflamado, que você cuide da sua suplementação, para que você sempre tenha ali garantia de ter boas reservas de qualidade de óvulos, tá? Agora, tem muito médico que fala, não, você tem que engravidar na hora. Não concordo muito com isso, porque cada pessoa sabe o que tem que passar. Então, gente, às vezes com 24 anos você não tá pronta para ser mãe ainda, você é muito novinha,
né? Então vai muito do que você quer, tá? Eu, com 24 anos, eu não estava pensando em ser mãe. As coisas começam, esse instinto da maternidade começa a aflorar depois dos 30 anos. Mas, se é a sua vontade, segue o seu coração, né? Segue o seu coração, tá? Gente, então eu respondi todas as perguntinhas de vocês. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Espero ter ajudado. Muito obrigada pelas mensagens que eu recebi no direct, de vocês compartilhando esse assunto em relação à fertilização, em relação ao congelamento de óvulos, tá? É um assunto que eu pretendo abordar cada vez mais aqui no meu Instagram, trazer para vocês, porque está chegando muitas pacientes, muitas alunas do programa que são tentantes, que querem engravidar e que, por algum motivo, não estão conseguindo engravidar naturalmente. Então, a gente tem essas opções da medicina, essas, né, alternativas da medicina para nos ajudar. Então, por que não usar, certo? Um beijo para vocês. A minha irmã tá aqui. Um beijo, Cis. Saudades do meu gramadinho. Didi ama gramadinho. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Eu vou continuar com os meus estudos aqui para montar meus protocolos novos, montar minhas condutas novas. E semana que vem a gente retorna com mais lives. Certo? Beijos para vocês e bom final de semana.